Gênesis capítulo 1 e verso de número 1 e 2. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Abra também no último capítulo do Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 17, que diz assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve diga, vem, e que aquele que tem sede venha, e aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça por um instante. Deus maravilhoso, Deus eterno, soberano, nós estamos aqui, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos reuniu neste dia, o Senhor nos deu a grande oportunidade de estarmos novamente sendo renovado o nosso fôlego de vida, e nada mais justo, nada mais nobre do que estar aqui para te adorar, engrandecer o teu nome, ouvir a tua palavra, Senhor meu Deus, e nos alegrar, porque o Senhor tem promessas que têm se cumprido e ainda vão se cumprir nas nossas vidas. O teu amor nos alcança, a tua graça e a tua misericórdia se estende sobre as nossas vidas a cada dia. Então que hoje, Pai, esta palavra que é tua, preciosa, rica, seja compartilhada, Senhor, e não somente isso, mas que ela seja uma semente numa terra fértil nos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos por cada vida, por cada momento, Senhor, por tudo que temos vivido na tua presença. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que nos convence acerca de tantas coisas, também nos dê direção, sabedoria, entendimento para esta palavra, e que nós venhamos a carregá-la, Senhor meu Deus, e que possamos ver os frutos desta palavra nas nossas vidas e através das nossas vidas, na vida de muitos, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, passado um pouco a tremedeira. Eu li Gênesis capítulo 1 e li Apocalipse capítulo 22. Então, nesses dois momentos tem a fala sobre o Espírito de Deus. Espírito de Deus da criação, Espírito de Deus do Antigo Testamento, dos profetas, de Moisés, quando um dia ele estava repartindo aquilo que estava sobre ele com outros 70 anciãos para que fizessem a obra. Miqueias, Isaías, tantos profetas que estavam movidos pelo Espírito de Deus, fazendo a vontade de Deus na terra, para beneficiar pessoas, mas principalmente para cumprir os propósitos de Deus. Dentre tantas situações, o povo acabava saindo da direção de Deus, levantava um profeta, direcionava novamente. Se lermos Juízes, você vai ver o povo de Israel cativo, de repente entrava num ciclo de pecado, de distanciamento de Deus, de repente eles se arrependiam, muitas coisas ruins aconteciam, eles se voltavam a Deus, Deus levantava um juiz, e as coisas se retornavam ao lugar que deveriam estar, dentro da proteção de Deus, do cuidado de Deus. E assim nós vamos lendo a palavra em inúmeros momentos, onde Deus ele promove o seu mover através do Espírito. Daqui a pouco chega o ministério de Jesus também, mostrando desde a concepção de Jesus através do Espírito em Maria, a sua caminhada, o seu início do seu ministério,
aonde ele passa por João Batista, é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo, começa a fazer o ministério, milagres, maravilhas, sinais, prodígios, tudo através do Espírito de Deus. Chega um momento onde ele morre e ressuscita pelo Espírito de vida. Então nós vamos olhando toda a trajetória bíblica, todas as passagens, a maioria, grande parte delas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muda um pouco o mover de Deus, porque daí quando Jesus ressuscita, ele traz e faz uma promessa, ele diz assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai, mas eu vou preparar algo especial, porque havia uma preocupação no coração dos discípulos. Havia uma preocupação porque Jesus estava dizendo que estava indo embora, e o que seria deles? Jesus relata que eles estão entristecidos, mas também diz para ele: não se entristeçam, porque eu preciso ir, porque só assim o meu Pai vos enviará o Consolador. E é muito lindo no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, Jesus dando as últimas instruções, falando do amor do Pai, da revelação que através do Pai, através dele, o Espírito Santo vai ouvir todas essas coisas e revelar a nós. É lindo, é tremendo. Eu fiquei hoje enjesuizado, eu fiquei assim, no estado de alegria de manhã, quando hoje, as horas passavam, eu dizia: meu Deus, que será que eu vou pregar? Vai chegar uma hora, eu não vou conseguir nem pregar, porque eu estou vendo tanta coisa. E é o autor que escreveu também esse livro, que está comigo e com você quando nós estamos lendo, quando nós estamos orando. E eu comecei a ir para lá e para cá, e uma Bíblia e outra, e o cachorro passava no meio da perna, e tentava pegar a roupa, e eu tirava o cachorro: não, você está me atrapalhando aqui, para lá e para cá. E daqui a pouco eu entrei numa passagem, que está lá em Lucas 23, e versos de número 39 a 43, eu vou ler para nós, preste atenção. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória! Aleluia! Muitas vezes é pregado sobre essa passagem com relação à última oportunidade que alguém pode ter em ter Jesus, em reconhecer Jesus. Graças a Deus nós não somos esses, porque nós já estamos aqui livres por Ele, e nós vamos dar continuidade naquilo que Ele disse para nós fazermos. E aí eu comecei a ler essa mensagem, essa passagem, e me vieram a lembrança de que um dia nós estávamos condenados, certo? Estávamos condenados, não tínhamos como, de algum modo, fazer com que o nosso pecado fosse remido. E aí o projeto de amor e salvação de Deus, através de Jesus, nos resgatou, nos encontrou, como o pastor falou aqui. Então nós temos duas situações, dois momentos, duas pessoas com as mesmas motivações, talvez, porque lá o relato em Mateus, da mesma passagem, os relatos dos evangelhos, eles têm algumas diferenças em algumas passagens, nos detalhes.
João, ele relata o momento da crucificação, mas fala só do detalhe de onde foram quebradas as pernas dos ladrões, mas de Jesus não, porque isso estava escrito que nenhum osso dele seria quebrado. Então esses dois, eles estão fazendo também se cumprir junto a Jesus aquilo que lá atrás já havia como um anúncio. E esses dois estavam em Mateus 27, 44, diz a palavra que eles estavam lançando o mesmo insulto, porque naquele contexto, pessoas, soldados, políticos, religiosos, pessoas estavam escarnecendo de Jesus, estavam falando as piores coisas, pessoas que talvez estavam vendo um dia ele curar, e estavam numa contramão, escolhendo Barrabás ao invés de Jesus. E esses dois homens, eles estão indo, caminhando em direção à sua morte. E até então, esse espírito que sempre esteve presente, mas que nesse momento ainda não estava disponível do modo que esteve disponível após Atos, após a ascensão de Jesus, ainda estava soprando em vidas. Nós temos a passagem em João que diz que no momento que Jesus está ressurreto, ele vai se encontrar com os discípulos, aonde há aquela dúvida, é o Tomé querendo ver as chagas das mãos, a Maria Madalena encontrou com ele, mas olhou e não sabia que era ele, achou que era uma pessoa que estava lá, os anjos, ela perguntando, ninguém estava entendendo nada, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus já com um corpo novo, glorificado, já não era mais moído, já não era mais do modo que elas viram ele ficar, como relata lá na crucificação. E esse espírito começou a se mover entre o momento em que esse ladrão começou a, talvez tenha ouvido, ou talvez tenha assistido, ou talvez o próprio Espírito Santo disse para ele, aí vai Jesus. E quando chega no local, no Gólgota, que eles estão sendo pregados, que eles estão sendo colocados na cruz, a palavra diz que ele está enfurecido, e ele está dizendo assim, desce daí, faz alguma coisa, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí eu faço um parêntese, porque muitas vezes, nesse caso, ele queria se beneficiar com aquilo. E eu já digo para você, e eu sempre falo em casa, porque nós já nos beneficiamos do mais importante, que é o sacrifício. Eu vim agora no Uber com um rapaz e ele disse, eu fui convidado para uma igreja porque me disseram que lá eu ia prosperar. Eu disse, amém. Porém, antes disso, você precisa entender que a maior prosperidade que um ser humano pode viver é ser resgatado por Jesus e remido pelo seu sangue. O restante das coisas nos será acrescentado quando buscarmos o reino de Deus. Vim pregando de lá aqui. Falei, não quer entrar? Ele falou, não, já valeu. Veio do Gravatá aqui, é semeado e deixa o Espírito Santo convencer. E aí, em seguida, o ladrão ele insultava, ele continuava com as mesmas motivações. O outro diz assim, repreendendo ele, tu nem mesmo temes a Deus, não tinha temor no coração daquele homem. Ele não queria reconhecer os seus erros, a motivação dele era descer dali, se livrar daquilo ali e voltar a ser o mesmo homem de sempre. Não reconhecia os seus erros e não se arrependeu. Já do outro lado, eu coloquei um que estava conduzido pelo inimigo, nos seus pensamentos, e o outro convencido pelo Espírito.
Porque chegou um momento, na fala dele nós já podemos ver. Ele reconhece suas falhas. E aqui é um segundo parênteses. Para nós, o que nós precisamos, de verdade, é olhar para o espelho todo dia e reconhecer que nós precisamos de reparos, nós precisamos de conserto, nós precisamos de alinhamento, nós precisamos de tempo, de ministração da palavra e do Espírito, orando, buscando, entendendo que todo dia, todo momento, toda oportunidade, nós podemos melhorar um pouco, porque nós estamos aprendendo a viver no céu, nós estamos aprendendo a viver com Deus, nós estamos treinando para chegar na glória e não ficar onde estou, quem sou eu. E esse homem, ele aceitou, ele tinha consciência, ele aceitou a decisão da crucificação, porque isso era justo. E nós, muitas vezes, nós insistimos em ficar naquela condição que muitas vezes não é uma direção agradável a Deus, ou nós não tomamos a decisão. Por que eu digo isso? O aniversário da igreja, domingo, foi uma bênção, porque diante daquilo que a gente caminhou e viveu, eu tinha um certo medo, um receio de me jogar novamente. E a palavra lá foi ministrada, teve que vir um camarada lá dos Estados Unidos da América. Porque não bastava o Espírito Santo falar comigo e confirmar aquilo que já queimava no meu coração. Disse: ei, chega de luto. Chega de luto. É para a glória de Deus, porque Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa que eu esteja disponível, mas ele falou um dia para mim também: ei, você é ferramenta, nós somos ferramenta de Deus na terra, e quem prepara esse soldado é o próprio Espírito de Deus, é a vontade de Deus. A passagem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, glória a Jesus. João 16:13, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, presta atenção, amados, o Espírito Santo vai ouvir, e isso ele dirá, e vos anunciará coisas vindouras. É o próprio Deus, olha que coisa tremenda isso. O próprio Deus, através de Jesus, vai dar instruções para que o Espírito Santo fale comigo e com você. E eu preciso urgentemente estreitar esse laço. Eu preciso entender ou buscar um meio de me aproximar dele. Esse homem, ele fez um pedido. Verso 42, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. Um pedido humilde. Ele não pediu para descer dali, ele não queria nada, ele só... A fala dele, eu creio que ele, não sei se ele conseguia olhar para Jesus, eu acredito que Jesus nem falou com ele, talvez, a não ser no seguinte momento, mas o Espírito Santo já estava trabalhando no coração daquele homem. O Espírito Santo já estava, e ele fez um pedido: ei, lembra de mim. Eu creio que cada um de nós, aleluia, cada um de nós um dia, mesmo sem saber, com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra, no dia da dificuldade, no dia mau, nos dias em que nós estávamos quase desistindo, uma oração que nós não vimos,
porque o nosso espírito pertence a Deus. Ele só não foi talvez nutrido e direcionado como deveria. Mas a palavra nos garante que quando nós expirarmos, o espírito é devolvido ao Senhor. É só dado uma chance. Hebreus 9:45. Vindo depois disso o juízo. E ele pede, faz um pedido humilde: não esquece de mim. Eu sei que você vai voltar. Ele não falou isso aqui, não está escrito aqui, que o ladrão falou. Mas Jesus, como ele observava e sondava o coração das pessoas, ele sabia claramente o que estava se passando em cada pensamento. Ele observou o coração daquele homem. Ele observou a decisão, porque nós tínhamos duas decisões na cruz, ao lado dele. Uma decidiu não, e a outra decidiu sim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele foi justificado e resgatado. E o detalhe mais bonito, ele disse assim: Senhor, aleluia, ei glória, Senhor. Ninguém precisou falar nada para ele. O que eu quero dizer com isso, amados? Não é eu vim aqui pregar, o pastor Maico, bispo, a bispa, quem quer que seja de nós aqui, tentar convencer você, ou você convencer alguém, do quanto é bom servir Jesus, do quanto é importante, necessário, acerca da salvação, acerca daquilo que se pode viver em Deus. Mas o Espírito Santo nos convence. E existe um alerta na palavra, em Mateus 12:31, aonde tem um contexto acontecendo, que Jesus está curando, e os fariseus chegam e dizem assim: ei, está curando em nome de Beelzebu. Ele disse: epa, peraí, falar de mim, de Deus você pode falar, agora não fala da obra do Espírito, é a blasfêmia. Então não tenho nenhuma dúvida, porque a voz de Deus, a voz do Espírito nas nossas vidas, vai nos dar direção de aproximação a Deus, sempre. Jamais ele vai te fazer distanciar de Deus. Essa voz é a que nós devemos aprender a ouvir. Quando nós começamos a meditar, a outra coisa em Efésios 4:30 fala: não entristeçais o Espírito. Aqui também tem um outro contexto da igreja, que estava acontecendo várias situações de fofoca, de contenda, na igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo disse: ei, parem de fazer isso. O Espírito Santo não está se agradando, porque já tinha sido derramado em dois momentos. Primeiro, Jesus sopra sobre os seus discípulos, antes da ascensão, e diz: eu vou voltar, mas eu vou voltar de modo diferente. Vocês vão dar continuidade naquilo que eu comecei a fazer, e farão coisas ainda maiores. Mas vocês precisam esperar, aguardem, orem, fiquem reunidos. E ali começou em Atos 2, o derramar do Espírito. São dois momentos, e nós também do mesmo modo. Chegou um dia que eu comecei a me deixar levar e me convencer por esse sopro do Espírito. Porque mesmo o malucão, fora da presença de Deus, fazendo tudo que era desagradável a Deus, o Espírito Santo vinha tentar me convencer. E dizia assim para mim: tu insiste em viver essa vida miserável que tu leva. Ah, mas eu trabalhava, eu tinha uma condição, morava bem, vestia bem. Que condição miserável que é essa? Condição de pobre, miserável, cego e nu. Porque quando a gente está sem Jesus, a gente é isso e mais um pouco. É fundo de poço, é curva de rio, sujo, pesado, cheio de fardo.
Mas aí vem a obra redentora, vem o Espírito Santo e começa a fazer uma limpeza. Eu vejo uns vídeos no Instagram, coisa mais linda, uma casa velha, tudo estoporada, caindo aos pedaços, e eles botam aquele time-lapse e começam, quando vê aquela casa linda, todo mundo querendo ir lá morar logo. E a palavra de Deus também diz que, deixa eu ver se eu acho aqui, eles estão entristecidos, né? 16:22, agora portanto vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria, aleluia, nenhum homem vos tirará. E glória, nenhum homem vai tirar a alegria que o Espírito Santo coloca na minha e na tua vida. Você pode estar naquele dia mal, levantou de manhã, já deu uma topada com o dedinho no canto da cama, já sai, ai, meu Deus do céu, oh glória, aleluia, já sai glorificando. E a minha, a tua teimosia não vai ser mais ir contra a vontade de Deus. A minha teimosia vai ser, e aí Jesus, posso ficar chiclete contigo aí? Espírito Santo, posso colar com você? Posso colar contigo? Posso aprender? O que você quer me ensinar hoje? Em todo o tempo. Pode estar trabalhando, pode estar pescando, surfando, fazendo o que você estiver fazendo. Não esquece. Romanos 1 diz que não tem como dar desculpa olhando para a criação. Então nas pequenas coisas, desde um carreiro de formiga levando um alimento, uma nuvem num formato, um bando, uma revoada de pássaros, ali está o mover de Deus. Sabe quando a gente... São exortações, muitas vezes a fala, né? Você começa a escutar, às vezes está escutando uma palavra, aquilo ali dá uma cutucada, aí tu tenta falar, não é bem assim, não, muda a decisão, não, aonde é que é mesmo? Porque quando eu e você vamos no médico, aquela topada do dedinho ali, vamos usar ela, né? Você vai fazer o quê? Você vai chegar lá no médico e vai mostrar a mão para ele, vai dizer, eu dei uma topada no dedinho, dá uma examinada na minha mão aí. Não vai. Vai mostrar o pezão, falar, dei-lhe uma topada, eu estou achando que quebrou. Esse é o lugar que muitas vezes a gente não quer mexer. A gente guarda ele as 7 chaves, a gente não deixa Jesus curar. A gente não deixa o Espírito Santo trabalhar, e eu volto ao exemplo. Que eu estava macarranca. Sabe quando você vai assim, meio, vou, não vou? Será que vai ser igual de novo? Meu Deus do céu, Jesus. Aí um dia o Espírito Santo disse assim para mim, e eu? Porque eu li para vocês aqui, a alegria nenhum homem pode tirar. E um dia lá atrás, o mentiroso, porque eu volto aqui na mensagem, onde o ladrão disse assim, mas este homem nada fez de errado. E aí eu quero te dar uma chave aqui para você nunca mais ser enganado, como eu fui. Deus te ama, Jesus te ama. Jamais acredite numa voz que diz, aconteceu isso, aquilo ou aquilo outro, e Deus não está contigo. Essa é uma das maiores ferramentas que o inimigo pode usar para afastar você e eu de Deus. Esqueça disso de uma vez por todas, nunca mais nem pense nisso. Mas está difícil, é doença, é isso, é aquilo. Não tem problema. Basta eu confiar. Vai ser curado? Não sei. Vai resolver? Não sei. O que nós temos que fazer é esperar no Senhor. Eu até anotei aqui, Bispo Fernando, não atrapalhe o que Deus está fazendo. CI 13 anos. Não atrapalhe.
Mas como que eu consigo saber se eu vou atrapalhar ou se eu não vou atrapalhar? Aí é aquele estreitamento de relação com o Espírito. Como que eu faço isso? Eu começo a ler um pouco mais a palavra, tirar tempo para isso, porque, veja bem, um médico, você gostaria de ser atendido por um médico que não estudou? Você chega lá, aí doutor, estou zoado aqui, eu precisava ver, estou com um problema aqui no estômago. Ele vai olhar e falar: putz, rapaz, eu matei essa aula, não sei o que eu vou fazer, mas vamos abrir. Vai deixar? Não vai. E assim é com a gente, porque o benefício é meu e teu. Não tem, nós vamos chegar um dia diante dele, ele vai olhar e vai dizer: e aí, Daniel, meu filho lindo, querido, aleluia, que saudade que eu estava de você. Porque é isso que nós temos que ouvir, não é? Tem crente que vai chegar lá e ele vai dizer: ah, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu orei, eu profetizei. Eu não te conheço, te aparta de mim. Vai ser o crente que vai ouvir isso. Agora vai ter outros do culto da quarta da cidade que vai ouvir: oh meu Deus, que saudade, que vontade que eu estava de te encontrar. Porque ele nos observa, ele está cuidando. Ele é a nossa proteção, o nosso cuidado. Mas às vezes a gente tira tão pouco tempo para buscar, né? Aí aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, a minha outra Bíblia eu fiquei com vergonha de vir, porque ela tinha esparadrapo, fita isolante, buraco, fita crepe, tinha tudo quanto é tipo de remendo. Daí eu resolvi comprar uma Bíblia só de leitura, sem nenhum tipo de estudo, para também eu ler e ficar no mistério da palavra. Não ficar viajando na maionese achando alguma coisa, mas que o Espírito me mostre detalhes como eu compartilhei com você aqui. E aí, você consegue ver aqui, tem um remendo aqui, tem uma fita preta aqui, bem aqui. Aí um dia eu peguei a minha Bíblia lá atrás, dentro do guarda-roupa, tinha um buraco aqui, que não era de cupim nem de nada. A Bíblia nova, né? O que aconteceu? Será que caiu uma água oxigenada aqui? Que daí lá no meu guarda-roupa é só um pedacinho. Aí tem as três, aí tem tudo delas lá dentro também. Tem água oxigenada, esmalte, tem pomada, remédio, tudo. Sapato. Esses dias eu abri, tinha uma calcinha no meu negócio de cueca. Eu falei: ô glória. Tudo misturado. Acontece, né, Manuela? Tu ri, é? E aí, chato, né? Não gosto do que fica a orelha, acaba acontecendo, né? Vai usando, vai gastando, e isso é importante porque é muito nova também, é sinal que não está usando. Talvez ela fique aberta lá no Salmo 91. Mas aí esse furo, aí o Espírito Santo disse assim para mim: é porque você nem pega mais ela chega a estar fazendo buraco até. Chute na canela. Então muitas vezes as outras coisas, né, do dia a dia nos afastam de criar esse vínculo mais profundo com aquele que faz as obras através de nós, que nos convence, que nos direciona a fazer a vontade de Deus. A gente olha as passagens de Atos dos Apóstolos, o Pedro pregando, falando de Jesus, ele ainda dá na canela, fala: vocês crucificaram o príncipe da vida. Não era uma pregação suave: ó, pessoal, não. Ó, mas vocês têm, mas o que nós temos que fazer? Se arrepende, está tudo errado, para de fazer o que não deve mais e muda de direção. Porque era isso que passava por mim. Eu sentava, começava a pregar, e vinha a palavra, eu dizia: meu Deus do céu, estou lascado. E é isso que tem que estar em nós. Eu preciso aceitar esse homem que recebeu a oportunidade de ir para o paraíso, no mesmo momento em que Jesus diz para ele que ainda hoje ele estaria.
Eu acredito que talvez já naquela condição ele sabia que essa promessa ia se cumprir, mas quem sabe ele fez sabe quando você fica pensando, eu podia ter me convertido antes, eu podia ter ido para Jesus antes? Não sei se você pensa isso, mas eu penso. O irmão disse assim, mas eu não tenho testemunho, pastor. Eu falei, testemunho do quê? Esse negócio de droga, de coisa. Sim, você queria ter? Uma bela porcaria. Queria ter ficado debaixo do casco do diabo lá, sendo pisado, humilhado. Não, glória a Deus, você nasceu crente. Dá glória a Deus e aleluia. E fica firme. Então, para encerrar, eu quero te convidar a olhar para isso. Para esse... Não sei quantas vezes eu procurei tentar achar, quantas vezes a questão do Espírito de Deus, ou Espírito de vida, o Espírito de temor, de coragem, que tem citado em tantos livros, eu acredito que deve passar de 1000, mas não é o caso de quantas vezes ele é citado. Mas o caso é, quantas vezes eu vou me sentar com ele, em oração, em leitura, em meditação da palavra, em orar e dizer, Senhor, a tua palavra diz que tu iria me revelar as tuas vontades através do teu Espírito. Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho? Qual é a tua direção? Nós olhamos lá, o próprio apóstolo Paulo estava lá no caminho, daqui a pouco deu o encontro dele com Jesus e ele ficou meio sem enxergar, ficou cego lá 3 dias, foi lá não sei aonde, daqui a pouco veio uma ordem, vai lá na casa do fulano, chega lá que vai ter um fulano assim, assado, você vai orar por ele, e ele vai ser a minha testemunha e vai padecer. Deus, ele faz desse modo. Ele cria situações, ele cria circunstâncias. O relato do bispo com relação à criação do instituto é tremendo. Uma coisa que me chamou a atenção, o bispo disse assim, quando estava entrando na rua do bairro São Paulo, o Espírito Santo disse assim para ele, olha só o que eu vou fazer agora. Então eu creio que cada um de nós aqui tem um momento e uma experiência, mas eu não tive esse negócio ainda, então é hora. Então é hora de você começar a querer que tenha. É hora de você ficar curioso e falar, que negócio é esse aí? Não é barulho, não é pulo, não é grito, porque tem muita coisa aí que é mais da carne do que... Aí depois vira a esquina, não é convertido, não muda, não tem conversão, não tem direção nova, não tem novidade de vida. O Espírito Santo, ele vai cuidadoso, ele é educado. Um dia eu estava no fundo da minha casa e ele disse assim para mim, até quando? Foi essa palavra de domingo que me fez voltar lá atrás, porque ele disse, até quando? Para mim e para você, hoje ele continua dizendo, dentro da tua dificuldade que você enxerga, ou talvez alguém enxergue e você não enxergue, fala para você, muda nisso, muda naquilo, ou você mesmo fala, eu não aguento mais ser desse modo. Essa área aqui, porque tem na psicologia, tem a tal área cega, que a gente é igual o bafo. Pessoa que tem mau hálito, ele não sabe que tem, só quem está do lado. E aí nós ficamos relutando em trabalhar em áreas. Eu sempre falo lá em casa, tem alguma coisa em mim que eu não consigo enxergar, por gentileza, me ajude a enxergar. Faça isso por mim, porque eu preciso chegar diante do Senhor e entrar. Essa é a minha e a tua motivação. Nós estamos aqui, não é para andar bonito e cheiroso, isso vai acontecer. E mesmo que não seja, também não tem problema. Mas a nossa motivação maior é aprender a caminhar e trilhar o caminho da morada celestial que Ele mesmo disse que ia preparar. E morar lá, com Ele.
sem pranto, sem dor, sem choro, só alegria. Amém? Quem crê? Você vai se esforçar? Diz amém? E não é para mim, você vai dizer: Espírito Santo, na tua oração da noite hoje, ó, seguinte, tua palavra diz que se eu chamasse tu para um tete a tete, para uma conversa, tu ia ser o meu direcionador. Eu quero saber mais, eu quero saber dos planos de Deus para a minha vida. Não é para a gente ter poder, porque isso pode acontecer, de o Espírito Santo usar a tua vida para curar um enfermo, para ganhar uma vida para Jesus, porque uma vida ela vale muito, vale mais que o mundo inteiro. Só que o principal é que nós, cada um de nós, porque não vai ter desculpa. Ah, minha mulher, meu filho, meu fulano, meu ciclano, meu pastor, meu bispo, meu isso, meu aquilo. Não, você responde por você. Eu te dei todas as ferramentas, eu promovi armadura, eu promovi direção, a minha palavra estava diante de você. O que você fez? Não é para te colocar medo, mas é para te mostrar a direção, porque Deus só faz isso por amor. Ele não quer oprimir ninguém, Ele não quer obrigar ninguém a nada. Para encerrar, eu uso um exemplo, uma ilustração. No momento onde a escravidão foi abolida no Brasil, muitos daqueles que eram escravos não foram embora dos lugares que estavam, porque eles se sentiram e eram acolhidos e bem cuidados. A diferença é essa: nós estando prisioneiros, Ele nos deu liberdade, certo? Eu podia fazer o que eu quisesse até então, mas eu resolvi ficar junto dele, eu resolvi viver com Ele, eu resolvi ser direcionado por Ele, agradar a Ele, ansiar por Ele, desejar estar com Ele. Aqui é um treino, mas vai chegar o grande dia que acho que não sei, não tem como a gente prever como vai ser. Acho que essa deve ser a maior motivação minha e tua, pensar nesse grande dia, sorriso se abrindo, eu podendo olhar para Ele, porque os relatos que nós temos de Deus no Antigo e a própria aparição dele glorificado no monte com Elias e Moisés, não foi possível, mas vai ser possível. E aí Ele vai dizer: você batalhou, você se esforçou, você não abriu mão. Teve dia que foi dolorido, teve dia que eu vi você quase deitar, mas em todos esses dias eu estava contigo. Essas duas coisas não esqueçam, irmãos. Deus nos ama incondicionalmente, e mesmo nos dias mais difíceis, inclusive nos dias que eu e você talvez quase morremos, porque eu me converti num dia assim, quando Ele me mostrou todos os dias que eu achava essa mentira, andava dentro de mim por décadas, dizendo que Deus não me amava porque tinha tirado meus pais, porque isso, porque aquilo. E aí Ele me enganou, até que um dia o próprio Deus disse para mim: eu sempre tive contigo, e me mostrou todos os dias em que eu quase morri. Então não deixe mais se levar, ser enganado por esta voz que não provém de Deus, porque o que te afasta de Deus provém do inimigo, mas o que te aproxima de Deus é o próprio Espírito Santo te conduzindo para o grande dia. Amém? Louvado seja Deus, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.